E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, parte 2 do vídeo sobre o algoritmo a priori. Como vocês devem ter visto aí, o último vídeo que eu lancei foi justamente sobre esse algoritmo, o algoritmo a priori, tá aí, e esse que vocês estão assistindo é o da prática. Então, aqui eu vou implementar junto com vocês em Python esse algoritmo para a gente entender como ele funciona realmente no código. Para você entender a teoria por trás dele, eu recomendo esse vídeo anterior aí, vai estar na descrição para você assistir. E sem muita enrolação, o que vamos fazer? Eu peguei uma base de dados aqui de transações de supermercado, no caso essa base de dados aqui tem 9.835 transações, então 9.835 clientes compraram um conjunto de itens aí, de um total de 169 itens únicos. A gente vai tentar, nessa base de dados aqui, descobrir quais são os itens que são comprados juntos, nessa relação de quem compra A, compra B. Quais são essas relações aí mais fortes? Quais produtos que o pessoal compra mais? Enfim, uma lista completa, tipo um relatório bastante completo aí dessas transações que são feitas em conjunto, justamente para o mercado saber e aí, por exemplo, botar eles juntos na prateleira, já que como eles saem juntos, já deixa junto para o pessoal comprar de uma vez, incentivar essa compra. Você pode fazer combos no seu supermercado para incentivar as pessoas a comprarem juntos por um determinado valor. Enfim, você pode estabelecer muitas estratégias aí no seu supermercado para isso, mas não só para supermercados, isso que é um ponto importante. Você pode usar esse mesmo princípio, por exemplo, quem assiste vídeo A vê vídeo B, aí na sua plataforma de streaming lá. A pessoa acabou de ver o filme A, você já joga na cara dela, então agora assiste esse aqui, o filme B. Para um YouTube da vida seria a mesma lógica, acabou um vídeo, você já recomenda outro que as pessoas viram em conjunto assim e gostaram. Você pode usar na medicina, por exemplo, sintomas ou doenças que ocorrem juntas. Então esse algoritmo serve para você estabelecer essas regras associativas, essas regras fortes aí, que existe uma relação de causalidade. Quando você tem A, de A causa B, de A ocorre B e por aí vai. Então, para isso, eu vou usar o supermercado como exemplo para explicar. E antes de tudo, eu vou até mostrar para vocês um pouquinho a base de dados, só para a gente ver. Ela está com os produtos em inglês, mas isso aí não vai fazer diferença agora. Por exemplo, essa pessoa aqui comprou uma fruta tropical, sei lá, iogurte e café. Foi a compra dela. Aí essa outra pessoa aqui comprou manteiga, açúcar, algum suco, alguma coisa vegetal e jornais. Essa aqui comprou só chocolate, por aí vai. Cada linha dessa planilha aí, desse arquivo CSV, tem uma compra. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um código Python que vai justamente pegar todas essas transações e essas compras e de um jeito rapidinho aqui em Python estabelecer essas regras fortes, e justamente cálculos matemáticos que diz também o quão forte é essa relação de quem compra A compra B. Aí só uma coisa, que essa base de dados também vai estar aí na descrição, para vocês verem. E bom, vamos para o código. Como é bem de praxe aí nos nossos códigos, a gente vai precisar do NumPy e vamos precisar do Pandas. O NumPy para fazer algumas operações envolvendo matrizes e o Pandas para a gente justamente manipular essas células de dados aí, fazer limpezas, fazer tratamento de dados. Bom, primeira coisa que é de praxe é a gente montar o nosso data frame aí, que é tipo uma tabela, essa célula aí que vai conter essas informações, essas transações. Para isso a gente vai chamar o método readCSV. Esse arquivo aqui que eu estou fazendo no Jupyter, a priori vídeo que eu chamei, ele está aqui na mesma pasta, com esse CSV, compra esse CSV aí. Então, eu posso botar aqui direto, compra esse CSV. Beleza, por enquanto é isso. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Beleza, rodei aqui. Só que, como vocês podem estar vendo aí,
aconteceu uma coisa estranha aqui à primeira vista, que a gente vai ter que tratar usando o Pandas. Como vocês viram aí, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui como bloco de notas mesmo, né? Não existe, normalmente um arquivo CSV para ser lido bonitinho, direitinho no Pandas, costuma a primeira linha vir tipo as colunas do que são as coisas. Tipo, aqui seria produto 1, produto 2, produto 3, por aí vai. Só que como não tem isso, a primeira linha já é uma transação direta, o que aconteceu? O Pandas, ele assumiu que a primeira linha era tipo uma descrição dos títulos de cada coluna. E isso não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Então, eu vou chamar um parâmetro aqui opcional, que é o header igual a none, para dizer, ó, essa tabela aí, esse data frame, ele não, a primeira linha não é um título, não é um cabeçalho de informações, não vai ter. Ah, desculpa, gente, o none, ele não é uma string, ele é realmente o tipo none. Ah lá, aí o que ele fez? Então, ele colocou títulos que são basicamente números, 0, 1, 2, 3 tal, para cada posição, e aí realmente aquela linha deixou de ser o título, né? Enfim, resolveu o problema. Então aqui, quando eu passo o parâmetro header igual a none, eu estou dizendo, olha, esse CSV que eu estou lendo, essa planilha que eu estou lendo, a primeira linha não são os títulos das colunas, tá? Isso é o que o header none nos diz. Só que ainda tem outros problemas. Tem um monte de none aí. Por quê? Aí eu vou explicar o que eu fiz aqui. Como vocês podem ver, essa primeira linha aqui está cheia de vírgulas. É porque cada item dessa transação está separado por uma vírgula. Aí você vai dizer, mas Lucas, por que você botou esse monte de vírgula? Eu vou apagar elas aqui até para explicar, né? Vou tirar elas só para a gente ver. Foi porque, na verdade, ocorreu um problema que eu precisei tratar. Ah lá, rodei, como vocês viram, deu erro. Que erro que deu? Erro de tokenização, né, de você analisar os símbolos. Eu esperava 4 campos na linha 6, só que apareceu 5. Aí vamos entender. Como assim, né? Que erro doido tal. Quando você define essa primeira linha aqui com 1, 2, 3, 4 itens, né, são 4 itens aí separados por vírgula, por padrão o Pandas já assume. Já que a primeira linha tem 4 linhas, isso é o máximo. Você não vai ter mais do que isso. Aí quando ele acha uma linha que tem 5, que é justamente essa linha aqui de baixo, aqui tem 5 itens. Ele vai falar, opa, 5 é maior do que 4, deu erro, né? Deu ruim, deu problema. Então, para resolver esse problema, eu defini que a primeira linha é a que tem mais itens. Só que com itens aí em branco. Tudo que está separado aqui entre vírgulas são itens vazios, na verdade, né? São itens vazios. Com isso, eu resolvo esse problema de tokenização. Pois quando ele carrega esse CSV, ele já assume que a primeira linha ela vai ditar o tamanho máximo das demais linhas, né? Só que surgiu um problema aí que já que o máximo de linhas ali que eu defini, parece que foi 30 ou acima de 30, não sei. Ah lá, 32. A maior linha dessa tabela aí, a maior compra feita tem 32 itens. Quando uma linha não tem esses 32 itens aí, que é o máximo, ele preenche com um monte de none, que é not a number, né? Não é um valor válido, né? É um valor em branco não válido. Então ainda não está bom. Eu tenho que usar o Pandas aqui para fazer justamente essa limpeza de dados aí para melhorar, né? Para realmente, porque tá esquisito, do jeito que tá aí até agora tá esquisito. Uma coisa que eu posso fazer aqui é substituir esse none, que na verdade esse none aí, esse nan aí, not a number, ele não é nada, ele não é um número, ele é simplesmente algo vazio, sem significado, sem importância. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é usar a função df replace do Pandas para substituir aquele monte de none ali por 0, né? Porque pelo menos ele deixa de ser algo indefinido para ser algo definido, um 0, né? Um vazio. O none
ele é algo que é definido dentro do NumPy. Então eu vou passar aqui o primeiro parâmetro desse dfReplace, que esse método dfReplace ele vai substituir um valor em todas as linhas da minha tabela por outra coisa. Então eu vou substituir esse monte de NP num aí, not a number, por 0. E eu quero que essa substituição seja feita dentro do próprio data frame de uma vez. Porque se eu fizer isso aqui rodar, não acontece nada. Por quê? Porque na verdade ele criou um segundo data frame vazio ali, A. Né? Só que aqui ele realmente substituiu, mas isso não foi armazenado, gravado em lugar nenhum. E para eu fazer essa modificação valer para o próprio data frame ali que eu chamei de df, eu tenho que passar um parâmetro aqui que se chama inPlace igual a true. Quando eu passo esse parâmetro opcional inPlace igual a true, basicamente eu estou dizendo, olha, substitui esse cara por esse já no próprio data frame, né, direto. E ao fazer isso, dá certo. Né? Até aí legal. Eu não preciso exibir essas 9.835 transações de uma vez, então eu vou chamar o dfRead ali passando 10, que ele só vai mostrar as 10 primeiras linhas, para não ficar grande demais ali. Aqui é só para exibir mesmo, para a gente dar uma olhada e ver, tá indo para algum lugar aí esse código. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? A gente tem que resolver esse problema desse monte de zero aí. Por que surgiu esse problema do zero, essa coisa toda? Porque, na verdade, a gente está usando a Pandas para carregar o arquivo CSV, que é algo comum em Machine Learning, Data Science e tal. E o Data Frame é uma tabela que tem tamanhos assim bem definidos. Você tem... eu fiquei aí com 32 colunas porque alguém fez uma transação com 32 itens. Se alguém tivesse comprado 1000 itens, essa tabela teria 1000 colunas, o que seria uma coisa bem desagradável. Então eu tenho que resolver esse problema, e uma boa forma de resolver esse problema é eu transformar tudo em uma lista. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma lista de listas, e uma lista onde cada elemento é uma lista. E o que vai ser cada um desses elementos? Vai ser cada uma das transações. Então eu vou transformar isso tudo aí em lista. Então uma coisa que eu posso fazer aqui é justamente iterar, percorrer cada linha desse meu data frame. Né? Se a gente olhar, o que esse for aqui está fazendo? Ele está percorrendo cada linha desse meu data frame. Né? A gente até consegue... E aqui vai ser o número de cada uma dessas linhas. E aqui o row ali vai ser exatamente o valor, o conteúdo de cada linha. Que aí você vai ter, por exemplo... o pão, a margarina, o café, o iogurte e por aí vai. Ou até mesmo os zeros, eles também vão entrar. A gente até pode fazer um teste aqui rapidinho para a gente ver. Se o index for maior do que 10, break, para quê? Para ele parar depois de analisar 10 linhas. Não faz sentido eu olhar as 9.835 transações. Vai até travar aqui sem necessidade. E o que eu faço? Eu posso pedir para imprimir cada índice e cada linha. Né? Vamos dar uma olhada nisso aqui e ver o que acontece. Olha lá, o que ele fez? Ele a cada iteração, ele está imprimindo cada linha. Por exemplo, a primeira linha aqui tem a fruta, tem o pão, a margarina, a sopa e aquele monte de zero. Que, como vocês viram, ele sempre preenche, pois cada transação vai ter 32 elementos. Mesmo que eles sejam preenchidos com zeros aí. A próxima linha você vai ter a próxima compra, fruta tropical, iogurte, café e por aí vai. Então eu imprimi as 10 primeiras transações aqui só para testar. Legal. No caso aqui não foi nem só as 10 primeiras, foram as 11 primeiras, mas tudo bem. Foi só para a gente visualizar, para entender que esse index ele mostra qual que é o número da linha dessa transação específica e o row vai ser justamente o total de itens, o total de elementos que aquela linha tem, que vão ser as compras do mercado e preenchidas com zero aí e tudo mais. Mas beleza, o que eu quero fazer agora? Eu quero sumir com esse monte de zero. Para eu sumir com esse monte de zero, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar cada linha em uma lista. Deixar de trabalhar com o data frame, com o pandas nesse momento
e tornar tudo lista. Pois aí o interessante da lista é que a lista você pode, cada elemento pode ter o tamanho que você quiser. Ao invés de você forçar que cada linha tenha 32 elementos, que é o caso do Pandas aqui, a primeira lista vai ter 4 elementos, que vão ser as 4 compras aí da primeira transação. A próxima lista vai ter 3 elementos, que são os 3 primeiros produtos. A próxima lista vai ter um elemento só, que é o leite, e por aí vai. Então eu vou criar aqui o list of transaction, que vai ser uma lista. Esse list of transaction ele vai gerar uma lista de cada transação, né? A cada iteração do for aí você vai ter uma lista da transação feita, de cada uma, até chegar nas 9.835 transações. E aí o que você pode fazer? Aí, só para a gente entender uma coisa, eu vou comentar aqui rapidinho. Se vocês olharem aí, o que é o row? O row ele é uma linha do meu data frame. Cada uma dessas linhas ela é um tipo de dados de série do Pandas. E não faz sentido, pelo menos, transformar uma série do Pandas, que é um tipo de dados do Pandas, para a lista. Não dá para você fazer isso direto. Uma coisa que dá para fazer é você chamar row.values. Row.values ele vai imprimir os valores daquela série, os valores daquela série do Pandas. Só que isso ele converte para um vetor do Pandas. Então, quando eu printo aqui, por exemplo, row.values, o que na verdade eu estou fazendo é imprimir as transações feitas já num formato de vetor do NumPy. E ao fazer essa transformação de série do Pandas para um vetor do NumPy, do vetor do NumPy eu consigo converter para a lista. Então, no fim das contas, eu vou gerar a lista de que forma? Eu vou pegar cada uma das linhas daquele data frame, que é uma série do Pandas, vou chamar ali .values, que aí o .values é um atributo que converte aquela série do Pandas para um vetor do NumPy, e esse vetor do NumPy eu vou converter para a lista chamando o método toList. toList, isso. E aí a gente vai ver aqui, eu vou botar o index aqui 1, só para ficar pequeno. Agora, esse list of transaction é realmente uma lista de cada uma das transações. Então agora, beleza, resolvi o problema. Eu transformei cada linha do meu data frame em uma lista, que é o vetor aí que faz as vias, faz o papel de vetor no Python basicão. Só que agora eu tenho que resolver um problema. Eu tenho que remover aquele monte de zero, deixar só os produtos mesmo. E como é que eu faço isso aqui no Python? Vamos criar uma função para fazer isso. O que vocês acham? Acho que é o jeito mais fácil de ler o código e entender. Vamos criar uma função que vai se chamar remove all zeros from list. Sei lá, alguma coisa assim. Então, olha só que legal, vamos fazer uma mágica aqui. Vamos passar a nossa lista para um método que a gente vai criar. Esse método vai fazer o papel de arrancar fora aquele monte de zero ali e dar uma lista nova limpinha sem aqueles zeros. Só que agora precisamos criar esse método. Vamos criar esse método aqui em cima. Então, definition, método, e aqui vamos passar a lista. Vou chamar de L aqui, só porque eu não posso usar o nome list, porque já é palavra-chave do... Então, beleza, temos ali nossa lista. E aí, uma coisa que... Aí já tentando usar um recurso legal que o Python tem para isso, a gente pode usar um método filter. O filter, ele faz parte dessa coisa de funções anônimas, funções lambda, que eu vou tentar explicar aqui brevemente. Tem um texto no blog do Universo Discreto sobre isso, eu vou botar aqui na descrição também, que eu acho que pode te ajudar a entender se você precisar de mais profundidade. Então, o que o filter faz? Ele filtra, gerando uma nova lista sem algo que você definir. E eu vou definir que quando algo for diferente de zero, beleza, se mantém na lista. Ele vai filtrar os zeros, gerando uma nova lista sem aquele monte de zero.
E como é que a gente usa esse filter aí? Esse filter, ele na verdade, ele recebe uma função lambda que a gente chama. A função lambda é uma funçãozinha simples que verifica algo e retorna algo, basicamente, né? E o que vai ser esse algo aí que a gente vai definir? Para cada x, então o lambda ali vai receber o lambda ele já meio que executa um laço ali dentro. Ele vai percorrer cada elemento da nossa lista verificando um critério. Se o critério for verdadeiro, então aquele elemento vai para a lista. Se for falso, ele vai ser filtrado e ele não vai para a lista. E vocês já devem estar imaginando que critério é esse. Vai ser se o elemento x, o x é um elemento dessa lista L aqui, tá? Se o elemento x for diferente de 0, então o elemento vai para a lista. O elemento vão ser os produtos, tipo a fruta cítrica, o pão, a margarina e por aí vai. Então, o primeiro parâmetro é basicamente eu definir qual vai ser o critério para a gente fazer essa filtragem. Qual que vai ser o critério que, se for verdade, o elemento continua na lista. Se for falso, o elemento vai ser filtrado, não vai para a lista. Então, aqui eu defini qual que é o critério de filtragem, que é o x ser diferente de 0, e o x é cada elemento da lista, e o segundo parâmetro, como vocês devem imaginar, é a própria lista. E o que esse cara aqui então vai retornar? Ele vai retornar para a gente um novo conjunto onde cada elemento vai ser tipo uma lista, ainda não é uma lista, vocês já vão entender o porquê, mas ele já vai retornar as transações sem o 0. Quer ver? Se eu tiver feito tudo certo aqui, vai funcionar, vamos ver. Ah lá, então. Ele filtrou os zeros, mas não é uma lista, é um objeto filtro. Eu vou ter que converter esse objeto filtro aí para uma lista, para eu poder, enfim, ver, manipular, processar, esse tipo de coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um cast ali, vou transformar esse elemento filtro aí, que remove os zeros aí para a gente, eu vou transformar ele numa lista. Então, eu passo ele por parâmetro para o método list, o list converte aquele elemento para a lista, e aí já vai retornar como lista se tudo estiver correto. Ah lá, tudo ficou correto. Então observa que acabou, né? Vou botar até um maior aqui para a gente ver. Ó, acabou. Agora nós estamos obtendo cada lista ali cada uma das transações sem aquele monte de zero. Então a gente resolveu esse problema aí daquele monte de zero ali, a gente filtrou. Legal. Só que eu tenho que criar a lista das listas. Uma lista onde cada elemento cada transação. E cada transação, como eu falei, é uma lista aí única. Eu vou chamar aqui list all transactions, sei lá, alguma coisa assim. Vai começar como uma lista vazia. Aí eu já posso apagar esses caras aqui. E eu vou fazer o seguinte. List of transaction é a lista de uma transação única, particular, daquela linha específica do data frame. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar cada uma dessas listas únicas aí dentro dessa lista maior usando o método append. Então o que o append vai fazer? Ele vai adicionar cada uma dessas listas com cada transação na lista maior, que vai conter todo mundo. Então ao fazer isso, a gente pode ver aqui, por exemplo, que list all transactions, melhor, aqui eu vou imprimir o tamanho dessa lista de todas as transações. Essa lista de todas as transações tem justamente 9.835 elementos. Cada elemento é uma lista com cada uma das transações únicas. Então, por exemplo, se eu mandar imprimir a primeira transação, que é a transação 0 aí, dessa lista de transações, olha lá, o primeiro elemento dessa lista maior é uma lista com cada um dos elementos comprados por aquela pessoa. Então, enfim, eu tenho agora, eu posso olhar aqui os 10 primeiros se eu quiser. Ah lá. Então,
Agora, finalmente eu tenho todas as transações transformadas em lista aí, que é uma coisa que eu preciso para trabalhar com o a priori. Pelo menos uma das formas de eu trabalhar aí com o a priori. Agora, pessoal, uma coisa que eu acho interessante eu mostrar aqui para vocês é que a gente não vai trabalhar com a Scikit-Learn, né? Desde que começou essa série de vídeos aí, eu sempre usei a Scikit-Learn nessa biblioteca. Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente não vai usar ela num vídeo. A gente vai usar uma biblioteca que se chama MLX-Tend. Olha lá, é essa biblioteca aqui. É a biblioteca criada por um autor de livro de Machine Learning de Python. Também vou botar na descrição tudo isso para vocês verem. Mas assim, é uma biblioteca que é tipo uma Scikit-Learn. Ela implementa um monte de coisa que você pode usar. Por exemplo, tem regressão logística, tem o Random Forest, tem esses... Aliás, não. Não, ele está chamando a regressão logística, Random Forest, da Scikit-Learn mesmo. Beleza. Mas ele tem outros métodos que complementam a Scikit-Learn. Por exemplo, você tem esse classificador Ensemble aqui que ele toma decisões, faz classificações em cima de vários métodos de Machine Learning de uma vez aqui, por exemplo, classificadores. De repente eu posso até fazer um vídeo disso no futuro, né? Acho que seria legal. Mas enfim, então é uma biblioteca que traz coisas que complementam aí o Python. A Scikit-Learn, melhor dizendo. Dentre eles, essa MLX-Tend, ela tem também o a priori. Só que aí, vocês não podem esquecer que vocês precisam instalar ela no Python de vocês usando pip install MLX-Tend. Então, vocês têm que instalar ela via pip. Eu estou usando essa versão aqui 0.17.3, mas acho que mesmo se atualizar aí para o futuro, eu não acho que isso vai causar muitas interferências nesse exemplo aqui que a gente está fazendo junto, não. Enfim, né, tudo isso para dizer para vocês que a gente vai usar essa outra biblioteca. E essa biblioteca aqui, a gente vai começar usando um dos métodos de pré-processamento. Os métodos de pré-processamento, como a gente viu até no início dessa série de Machine Learning, elas servem justamente para você fazer transformações, você ajusta seus dados, ajusta algumas coisas antes de aplicar o algoritmo de fato, e a gente vai ter que fazer algumas manipulações, algumas alterações nessas listas que a gente gerou aí, antes de jogar para o algoritmo a priori implementado nesse MLX. Na verdade é MLXtend, eu estou falando MLX-Tend, mas é MLXtend, foi mal, só me toquei em relação a isso agora. Então, a biblioteca é MLXtend. Bom, então a gente vai usar esse tal de Transaction Encoder. Mas, Lucas, como assim? O que é isso, né? Eu acho que uma boa forma da gente entender isso é até vir aqui na documentação da biblioteca MLXtend e dar uma lida aqui só para a gente entender, né, o que ela faz. Então, o que o Transaction Encoder faz? Ele já codifica para transações típicas que o a priori trabalha. E o que ele faz? Ele pega listas de listas, que foi o que a gente acabou de fazer, e transforma num um array NumPy já sob medida para o algoritmo a priori. E como é que funciona? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos supor que você tem uma lista. Olha só, essa lista de listas é muito parecida com a que a gente acabou de gerar. A primeira transação ali é maçã, cerveja, arroz e frango. Lembra até bastante o exemplo que a gente fez no vídeo anterior. E o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer transformar essa lista de listas aqui num vetor tipo esse. Mas caramba, Lucas, como assim? Agora virou um vetor cheio de verdadeiro, falso, né? O que é isso? O que está acontecendo? Né? 0 e 1 e tal. Basicamente é o seguinte. É como se você pegasse essa lista de listas aqui com todas essas transações e transforma num data frame, numa tabela onde cada coluna vai ser o produto e o verdadeiro e falso vai dizer se o produto existe ou não. É basicamente isso. A gente vai pegar aquela lista de listas que a gente gerou e vai transformar numa tabela, num data frame, onde cada coluna é cada produto possível, e aí cada linha vai ser uma transação, e naquela posição o valor vai ser verdadeiro, falso, ou 0 e 1, né, para indicar se o produto está ali ou não. Então, por exemplo, nessa transação 0 aqui,
o cara comprou maçã, porque na coluna da maçã, verdadeiro. Ele comprou cerveja, porque está verdadeiro também na cerveja, no frango também, no arroz também. Mas ele não comprou leite, porque o leite está falso. E não comprou bananas, porque banana está falso. Então a gente vai usar esse método, esse módulo aí dessa biblioteca que se chama Transaction Encoder para converter de listas com todas as transações para esse data frame aí, que é o que o a priori usa como entrada, né, para trabalhar. Isso daqui, pessoal, é um vetor one-hot encoding, igual a gente fez lá nos vídeos, lá no comecinho para trabalhar com regressão. Então isso aqui é um vetor one-hot encoding, que tipicamente é usado aí para bibliotecas, funções de machine learning. Basicamente, cada posição diz se o produto está ou não está lá naquela transação específica. Então, beleza, a gente entendeu. Também vou colocar na descrição todos esses links que eu estou me referindo aqui. Então, eu vou começar aqui criando o objeto Transaction Encoder, que vai fazer essa transformação aí igual a gente conversou, gerando esse objeto TE aqui, ou o nome que você quiser dar, né? E aqui entram as particularidades da biblioteca, né? Vamos começar a entender aqui. Eu chamo, dentro desse objeto TE, o método fit. O método fit ele vai receber essa lista de listas aí com todas essas transações e vai fazer uma transformação aqui, né, já aplicando essa ideia do one-hot encode. Vamos dar uma olhada que eu acho que ajuda a entender. Né? O transform, o fit ele vai fazer esses cálculos, né, vamos dizer assim, ele vai pegar essa lista de listas aí e fazer os cálculos para saber se o objeto está ou não está, para criar essas coisas de verdadeiros e falsos. Verdadeiros, o item está lá, tipo pão. Se naquela posição, numa posição qualquer, está verdadeiro, é porque tem pão ali. Se na transação seguinte, na mesma posição, está falso, é porque não tem pão ali naquela compra. E o transform é quem efetivamente vai modificar, gerar esse array, né, transformar a lista de listas em um array que já vai dizer se o item está ou não está na transação específica. Então agora nós já temos um vetor onde cada posição é uma lista, só que você não tem mais o nome dos produtos, você só tem verdadeiro e falso para indicar se o produto está ou não está lá. Por exemplo, essa posição 0 aqui pode ser, por exemplo, o pão, né? Vai saber. Então, por exemplo, nessa primeira transação aqui, falso, não tem pão aqui. Aqui também não tem pão, aqui não tem pão. Aí vamos supor, né, que essa coluna aqui é margarina. Na transação 0, a pessoa não comprou margarina. Na transação 1, a pessoa comprou margarina, porque naquela mesma posição está verdadeiro. Então a gente começa a ter... a gente já tem o one-hot encoding aqui. A gente representou a informação que a gente tem em vetores binários. É meio que o one-hot encoding dá isso pra gente, né? E agora eu tenho que transformar esse cara num data frame. Para isso, eu vou chamar o construtor data frame aqui, passando esse objeto TArray, né, o array do one-hot encode de todas essas transações que eu fiz. Eu vou até apagar por enquanto esse parâmetro aqui só para a gente ver. Se eu mandar imprimir esse data frame do jeito que está, eu já tenho aqui um data frame indicando se o produto tá ou não está lá. Mas qual raios é o produto 0, qual raios é o produto 1, qual que é o produto 2, eu não sei, não tenho nem ideia. Por isso que por parâmetro eu vou passar o atributo columns, que já tem salvo bonitinho guardado qual que é o nome, o nome daquela coluna, o título daquela coluna. E eu passo isso por parâmetro aqui no construtor do data frame e ele já vai substituir aqueles valores que estão na coluna 0, 1, 2, 3 pelo produto propriamente dito. Agora, se eu consigo olhar, fica muito mais fácil de eu entender, né, o que está acontecendo aqui. Por exemplo, deixa eu mandar imprimir aqui, por exemplo,
as 10 primeiras transações aqui, só para ficar mais fácil de ver. Ah lá, as 10 primeiras transações. São 169 colunas, isso significa que nessa transação de mercado que a gente fez, são 169 itens únicos. E, por exemplo, parece que está tudo falso aqui. Não, aqui... vamos olhar aqui, por exemplo, ó, iogurte. Na linha 0, a pessoa não comprou iogurte, então a compra dele não tem iogurte. Na próxima transação, na transação 1, né, anterior transação 0, agora a transação 1, a pessoa comprou iogurte. Na transação 3 aqui, na linha 3, a pessoa comprou iogurte também. E por aí vai. Então a gente tem essa informação aí. Essa biblioteca ML Extend, ela é muito fácil de trabalhar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o submódulo Frequent Patterns do ML Extend, importando o algoritmo a priori e depois essas regras associativas aí, que justamente eu vou verificar o lift, né, e todas essas coisas. Então eu vou começar calculando o Frequent Item Sets. Eu vou saber quais são os itens mais frequentes no sentido de quais aparecem juntos. Quem compra A, compra B, né? É o que esse Frequent Item Set vai receber. E aqui eu vou chamar finalmente o algoritmo a priori. O que o algoritmo a priori vai receber? Primeira coisa vai ser o DataFrame DF, né? O DataFrame que eu apliquei o One-Hot Encoding, esse negócio todo. Depois aí vem o suporte mínimo, que eu expliquei lá no vídeo passado, mas para resumir aqui, é basicamente um limiar assim, do quanto que o item aparece. Assim, quantos por cento das compras tem esse item? Se o total de compras do item superar esse suporte mínimo, então ele vai ser considerado em toda essa conta. Se estiver abaixo, ele vai ser filtrado, ele não vai ser considerado, pois é aquela coisa, faz sentido o supermercado se preocupar, quem compra A, compra B, só que ninguém compra A, assim, A sai tão pouco do mercado que, será que faz sentido eu me importar com isso? Nossa, descobri que quem compra pipoca compra manteiga, mas assim, de 1 milhão de compras no mercado, 3 pessoas compraram aquela pipoca, então, será que eu preciso considerar? E como é que eu defino esse suporte mínimo? Depende do seu conjunto de dados. Você vai ter que testar valores aí e achar um que funcione bem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, se o item aparece em 1% dessas transações, são 9.835 transações. Se 1% delas tem o raio do produto, então eu vou considerar ele nessa análise. Vamos ver se esse é um bom valor, né? Eu estou testando aqui, não tenho certeza. A questão é que quanto mais itens você tem, menor acaba tendo que ser esse suporte mínimo aí, pois você acaba tendo, se são muitos produtos, eles meio que se espalham e a porcentagem de ocorrência deles acaba se espalhando e diminuindo. Eu não sei se ficou claro essa explicação, mas enfim. Vamos deixar só isso aqui por enquanto e vamos dar uma olhada para ver o que o algoritmo nos entrega aí. Beleza. Ele está mostrando que o produto, o conjunto de itens 1 tem um suporte de 3%. Legal, mas quem que é o item 1? Né? O item 1 eu acredito que é esse leite aqui, o HT, mas meio difícil trabalhar com números assim, não? Então, tem um parâmetro que ajuda a gente com isso, que é o use conames igual a true. Então ele vai substituir os números 1, 7, 9 e tal pelo produto propriamente dito, que fica bem mais fácil, olha lá, e fica bem mais fácil. Legal, então eu descobri, por exemplo, que o suporte, o que é esse suporte? É o tanto a ocorrência realmente desses produtos. Por exemplo, 3% dessas transações tem esse leite UHT aqui. 5% dessas transações tem o bife. Por exemplo, 1% das transações tem esse leite aqui, que eu não sei qual é, leite rolo, sei lá, com iogurte, com esses vegetais crus. 1% tem esse leite com soda e iogurte ao mesmo tempo. Soda deve ser um refrigerante, não é uma coisa assim. Legal. Tudo isso até agora é o suporte, é o tanto de ocorrência aí, desse conjunto de itens em conjunto. Então, tem que lembrar que o suporte não é só o item aparecer ou não, mas também
a combinação, conjunto de itens aparecer junto ou não. Você também calcula o suporte disso, pois qual o sentido de eu analisar a combinação, por exemplo, motosserra e alface, se praticamente ninguém compra motosserra junto com alface? Sei lá. Aí vamos fazer uma coisa só para tornar a nossa análise interessante. Eu vou chamar o método sort values, que vai ordenar do cara com o maior suporte para o menor suporte. No caso, eu quero ordenar os valores desse data frame aí pelo suporte, né? O valor que eu estou considerando, eu só tenho o suporte e o conjunto de itens, então eu vou ter que ordenar pelo conjunto de itens mesmo. E eu vou definir que o ascending é falso, ou seja, ele vai ordenar do maior para o menor, e não o contrário. O ascending falso vai fazer com que ele ordene do maior para o menor. Aí vamos olhar. O item que mais aparece com maior suporte é esse leite aqui, que 25% das transações tem aquele leite. 19% de outros vegetais. Assim, eu estou trabalhando com o que a base de dados aí me dá. Alguém cadastrou um conjunto de itens como outros vegetais, então fica meio difícil. 17% das transações tem soda, 13% das transações tem iogurte e por aí vai. Legal. Isso aqui é só para fazer uma análise exploratória, só estou batendo o olho mesmo nesses itens frequentes, para ver. Né? O que importa é que eu calculei esses itens frequentes pelo a priori aqui. Né? Legal. Eu estou vendo aqui que nem precisava desse association rules aqui, né? Não precisava. Eu vou precisar do association rules ali embaixo. Então vamos dar uma organizada. Vamos dar uma organizada nesse código aqui. Aqui não vai ter o association rules e aqui não vai ter a priori. Agora eu vou realmente fazer a parte 2 e 3 do algoritmo, segundo o vídeo que eu fiz antes, que é realmente calcular essa relação aí de regras fortes e regras fracas. Tá, eu quero saber quem compra quem, com qual proporção, esse tipo de coisa. Então eu vou estabelecer as regras a partir desse objeto aqui, né? É tipo um construtor, né, de um objeto de regras, que são as regras associativas. Então, aqui que eu vou realmente verificar essa causalidade, essa associação de quem compra quê. E eu vou passar aqui por parâmetro, você deve estar imaginando, os itens mais frequentes mesmo. E não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado eu falei que eu formo regras considerando a confiança. Ou seja, eu tenho que ter um mínimo de situações em que quem compra A compra B. Quem vai definir isso para a gente é a confiança. E eu tenho que estabelecer uma confiança aqui que eu quiser. O que é a confiança? Vamos pensar num exemplo. Quem compra pão, compra manteiga, por exemplo. Se 30% das compras com pão tem manteiga, então você tem uma confiança de 30%. 30% das pessoas que compram pão compram manteiga, então você tem 30% de confiança de quem compra pão compra manteiga. É isso que eu expliquei no vídeo passado. A gente pode até testar uma confiança. O ideal é você ter umas confianças. Vocês devem ter ouvido aí a Ada dando a balançadinha, mas vamos estabelecer uma confiança de 50% para ver o que acontece. Então, se 50% das vezes quem comprou A comprou B, então eu vou montar uma regra em cima disso. Aliás, gente, desculpa, não é assim que escreve, eu dei uma viajada. O primeiro parâmetro que eu tenho que informar é qual métrica que eu vou usar. Existem outras métricas, mas não vou me aprofundar nelas não. Estou falando do a priori básico, que é a confiança. E aí eu defino a confiança que eu quero, que é esse mean threshold, que é de 50%. Agora sim, eu primeiro tenho que definir a métrica que eu estou usando, e no a priori padrão é a confiança. E o terceiro padrão é qual que é a confiança mínima que tem que ter. Então, se quem compra A compra B, pelo menos 50% das vezes quem comprou A comprou B, então eu vou montar uma regra usando A e B. É isso que eu estou dizendo aqui. Vamos rodar, vamos exibir aí as regras. Olha lá, ele já está até exibindo, ele formou 14 regras aí, legal. Com confianças acima de 50%.
E o que significa aí essa tabela que eu tenho aí até agora? Vamos olhar, por exemplo, a primeira linha aqui. Quem comprou manteiga, quem comprou manteiga e outros vegetais, comprou leite. Então, quem comprou manteiga e outros vegetais, comprou leite. Pelo menos 57% das vezes. Então, 57% de todas as compras que tem manteiga e outros vegetais, também comprou leite. Eu vou tentar reformular essa frase, que eu não sei se ficou claro, mas vamos lá. Então, de todas as compras que tem manteiga e outros vegetais, 57% das vezes também comprou junto leite. Então, estabeleceu-se uma causalidade de quem compra manteiga e outros vegetais, compra leite. Vamos olhar outro exemplo aqui que parece interessante. Por exemplo, quem comprou outros vegetais e ovos domésticos também comprou esse leite, e a confiança é de 55%. Então, de todas as compras com outros vegetais e os ovos ali, 55% delas também veio o leite. Então, tem uma relação de causalidade aqui. Legal, mas eu quero saber quais são as regras mais fortes. Quais são as regras mais fortes mesmo? Ou seja, se eu pudesse ranquear a regra que quem compra A, compra B é mais comum, mais forte, até no volume de produtos, porque tem isso também. Eu quero saber quem compra A, compra B, tendo uma associação direta, forte. Porque assim, todas essas regras aqui, pela confiança que eu defini, elas têm uma relevância estatística, elas são significativas do ponto de vista estatístico, mas eu quero saber, de todas elas, quem tem a relação de causalidade mais forte, quem realmente compra A, compra B mais vezes, de uma maneira mais significativa, e montar um ranking em cima disso, das que têm mais relevância estatística, das que têm menos relevância estatística desse conjunto. É para isso que eu vou usar o Lift agora. Então, como vocês devem estar imaginando aí, eu vou de novo ordenar essa tabela aí. E eu vou ordenar ela pelo Lift, porque o Lift é a métrica que me diz dessa relevância estatística. Quanto maior o Lift, mais forte é a associação de quem compra A, compra B. E eu vou ordenar do maior para o menor. Lá, vamos rodar aqui. E de fato, de todas as regras, qual que é a mais forte? Aí vamos só entender o Lift, até seguindo o que eu expliquei no outro vídeo. Quando o Lift é baixo, abaixo de 1, significa que não existe uma associação clara de quem compra A, compra B. Pelo menos não existe naquele conjunto de dados. Se o Lift está abaixo de 1, você está dizendo quem compra A não compra B. Né? Quando você tem um Lift igual a 1, você está basicamente dizendo, olha, é indiferente, assim, vai até ter situações, vai lá, que quem compra A, compra B, mas você não tem uma associação, você não tem uma relevância estatística. Quando está acima de 1, aí passa a ter. Aí realmente quem compra A, compra B, mas pode ser numa proporção muito baixa. Lift, quando o Lift atinge 2 ou 3, você já tem uma baita associação. Então, realmente, quem compra A está comprando B. O importante é o Lift estar acima de 1. Mas, quanto maior for esse valor do Lift, mais forte é essa relação de quem compra A, compra B. Que na compra da pessoa no mercado, no carrinho, vai estar o A e o B juntos. Lembrando que o A pode ser um ou mais itens e o B também pode ser um ou mais itens. No caso de todas essas regras aqui, eu vou até fazer o seguinte aqui para melhorar. Eu vou botar um drop aqui para tirar algumas informações que eu não quero olhar. Por exemplo, existem outras métricas como leverage, conviction, que eu não estou discutindo aqui no contexto desse vídeo. O suporte do antecessor e do consequente, né? O antecedente e o consequente. Quem compra A, compra B. O A é o antecedente e o B é o consequente. Isso é até importante para eu saber o tanto que esses produtos saem juntos, mas eu vou usar o drop para eliminar essas informações agora, para deixar a tabela mais limpa aí, melhor. A regra mais forte que eu encontrei desse mercado é quem compra frutas cítricas e vegetais crus, também compra outros vegetais. O Lift é muito alto, então assim, isso acontece pra caramba.
né? Você tem uma confiança aí de 58%. Então, talvez surja uma dúvida de, pô, Lucas, por que em algumas situações a confiança está baixa? Por exemplo, se você olhar essa transação 7 aqui, a confiança está 50. A de baixo, a confiança está 58, mas o lift desse cara deu mais alto, né? O que aconteceu? É porque, na verdade, o lift, ele meio que dá uma equilibrada, dá um balanço, considerando o suporte também. O lift, ele está preocupado da associação de quem compra A compra B, mas também se esses produtos saem juntos em igual proporção, porque, igual eu expliquei no outro vídeo, não adianta muito quem compra escova compra leite se a pessoa compra no mercado inteiro. Teve 4 compras de escova de dente, saiu 4 escovas, de um total de 70. Então, por mais que exista uma relação de quem compra escova compra leite, eles não saem juntos assim em igual proporção. Eu quero saber os itens que saem juntos e saem num volume parecido, né? Não basta quem compra A compra B, mas assim, raramente compra um A e B sai muito independente do A, entendeu? O lift, ele realmente está preocupado de quem compra A compra B, mas o B sai muito junto com o A, independente de outras questões. É mais ou menos nesse sentido. Enquanto a confiança está mais preocupada só com o antecessor, o lift, ele equilibra nessa conta também o consequente, o cara, o B aí desse meu exemplo. Por isso que o lift é uma métrica que é considerada separada da confiança, pois eu quero considerar também o volume de saída do antecedente do consequente. Eu quero a relação de associação de produtos que saem igualmente, saem juntos do mercado, que aí realmente eu tenho uma regra muito, muito forte. E dessas regras, por exemplo, quem compra... Acabou que aqui a maior parte das vezes são outros vegetais, mas, por exemplo, quem compra esse curd aqui que eu não sei, e iogurte também compra leite. Faz sentido, né? Uma pessoa comprar iogurte, comprar leite, talvez, ou essa transação aqui que também tem um lift alto. Todas as transações que tem um lift alto, acima de 1, são boas. Mas como vocês viram, a última transação aqui, ela tem um lift de 1.9. Então talvez faça sentido eu diminuir um pouquinho essa confiança, vou botar aqui 4, por exemplo, para ter mais transações com lift acima de 1. Ah lá, eu consegui. Agora eu tenho 62 regras com um lift acima de 1. Toda transação que tem, itens comprados juntos que tem um lift acima de 1 são legais, mas se eu fosse investir o meu dinheiro, a minha estratégia, eu vou pegar os caras que têm um lift maior possível, 3, 2, né, e por aí vai. Tá certo, gente? É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Nos vemos nas próximas vezes aí. Torne-se membro também do canal, que ajuda pra caramba. E mostra que você prestigia o meu trabalho. É baratinho, só R$ 2,99, se não estou enganado, por mês. Não, acredito que não vai fazer tanta falta assim no seu orçamento. Pelo menos é o que eu espero. E é isso. Valeu. Aquele abraço.